Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, meu nome é Marcelo Vassalo, para quem não me conhece, eu sou conhecido como o Guru do Tesouro, minha especialidade é o Tesouro Direto, sou educador financeiro e hoje nós vamos falar sobre o impacto da queda da taxa de juros. Ontem nós tivemos uma queda de 0,75% na nossa taxa básica de juros, na Selic. E você sabe qual que é o impacto disso no nosso bolso, nos nossos investimentos, né? Como nós devemos agir daqui para frente em função desse cenário de queda de juros, né? Então, vamos lá, eu pretendo ser breve nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Ontem nós tivemos pela quarta vez seguida um corte na taxa Selic. Mas afinal de contas, você sabe o que é essa taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros. A cada 45 dias o cupom se reúne para definir qual vai ser essa taxa. E muito bem, ontem nós tivemos uma reunião e foi estabelecido um corte de 0,75 nessa taxa. Entenda que a taxa Selic é o custo do dinheiro. Aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando, que conseguem poupar, elas podem emprestar esse dinheiro. E aí ela vai receber um aluguel por esse dinheiro emprestado e o nome desse aluguel, juros, né? Quem pega dinheiro emprestado, paga juros. E quem empresta dinheiro vai receber juros. Acontece que o quanto que nós vamos receber dos juros por emprestarmos dinheiro ou por fazermos uma aplicação, um investimento, vai depender o que? Desse parâmetro aí da taxa Selic, que é o custo do dinheiro naquele momento. Muito bem, e nós tivemos aí essa queda, né, pela quarta vez. Hoje a nossa Selic está em 12,25 ao ano. Você sabe quanto que representa isso ao mês? Será que é só pegar esses 12,25 e dividir por 12? Não, claro que não. Nós temos que dividir e calcular, né, sobre a perspectiva dos juros compostos. Nós precisamos descapitalizar essa taxa para chegarmos na taxa mensal, para saber quanto realmente você ganha por mês. Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico que mostra como vem se comportando a Selic desde 2012. Uma queda acentuada. Depois nós tivemos um longo período de alta nos juros, né? E aí, por 9 reuniões seguidas, a Selic se manteve em 14,25 e agora, desde do final do ano passado, nós começamos esse cenário de quedas nos juros. E digo mais, hein? O mercado está esperando uma queda ainda maior. Eles estão esperando para o final desse ano ainda que essa Selic chegue em 9,5%, ou seja, a rentabilidade dos investimentos de renda fixa vai cair ainda mais essa rentabilidade. Então a gente precisa estar atento aí para aplicar melhor os nossos recursos. Aqui eu trouxe um cálculo de quanto representa a nossa taxa de juros anual ao mês, né? Calculando uma equivalência de taxas, nós estávamos em 14,25, a Selic estava em 14,25 ao ano, que representava um ganho de 1,12 ao mês. Agora nós já caímos para 12,25, ou seja, você está ganhando bruto, né, antes de descontar os impostos, 0,97% ao mês. Isso se você estiver investindo em um título, um investimento que esteja recebendo essa Selic, ou algo próximo aí dos 100% do CDI.
Isso daí você já sabe, fala a verdade, que Selic é aproximadamente o 100% do CDI. A gente pode até falar que é a mesma coisa, mas na verdade tem uma pequena diferenciazinha. Tá? Então, por exemplo, você tem um CDB que paga 100% do CDI. A partir de hoje, ele vai estar pagando 12,25% ao ano. E isso equivale a uma rentabilidade mensal de 0,97. Aonde eu quero chegar com isso, né? Que se essa taxa Selic que estão prevendo que vai cair para 9,5% no final do ano, isso vai fazer com que a nossa rentabilidade mensal caia bastante. E a gente sabendo que isso pode acontecer, a gente deve tomar uma decisão estratégica, né, para potencializar os nossos ganhos. Tudo bem? Sobre o imposto de renda, né? Voltando, aquela taxa que eu mostrei no slide anterior, era uma taxa bruta, antes de descontar os impostos. E aí o imposto de renda vai depender do investimento que você está, né? A poupança ela é isenta de imposto de renda, uma LCI, uma LCA, para pessoa física, são isentos de imposto de renda. Os demais investimentos, um CDB, um fundo de investimento, né, o próprio Tesouro Direto, aquele que eu sou especialista, e eu prometo que um dia eu vou fazer uma apresentação aí para vocês, né, sobre esse assunto. Eles atendem a essa tabela padrão dos investimentos. Então, investimento até 6 meses, a alíquota 22,5% do lucro, aí de 6 meses a 1 ano 20%, de 1 a 2 anos 17,5% e acima de 2 anos a alíquota cai para 15%. Então agora a gente vai pegar essa tabela e jogar naquela tabela da Selic, para a gente saber quanto que é a nossa taxa equivalente líquida, já descontado os impostos. Muito bem, então a Selic é 14,25, a 12,25, que é o nosso cenário atual. Se a gente considerar um investimento próximo aí de 1 ano, a gente vai ter uma alíquota de 20%. Então 20% a gente estaria perdendo aqui de imposto 2,45%. Teríamos uma taxa anual, ainda é o ano, né, líquida, já descontado os impostos, de 9,8%. E aí a gente descapitalizando isso, daria uma taxa mensal, né, uma taxa equivalente líquida de 0,78 ao mês, podendo chegar no final do ano a 0,61. 0,61. Que aí já vai dar quase um investimento em poupança, né? Um investimento em poupança rende 0,5% mais a TR ao mês, é isento de IR. Então a gente vai estar num cenário aí que a poupança vai estar muito próxima desses investimentos tradicionais que estão indexados a Selic. Só para esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm, por exemplo, hoje a Selic está em 12,25. Tem gente que para chegar à taxa mensal divide por 12. Então daria aqui 1,02 ao mês. E isso está errado. Por quê? Porque nós estamos falando de juros compostos, né? Existe uma formulinha específica para calcular a taxa mensal. Para a gente fazer a prova dos 9, eu trouxe um exemplo aqui, né, para ver como a fórmula aqui está correta. 12,25 ao ano equivale a 0,968 ao mês, 0,97 ao mês. Então, por exemplo, se eu investir 100 mil reais, esses 100 mil reais vão me render R$ 968 reais de juros mensais. Então, ao final do primeiro mês eu teria esse valor. E aí, começando o mês seguinte, o mesmo valor, né? Só que repare que agora você tem um valor de juros maior,
porque o montante aumentou, né? O 0,97% ao mês seria sobre uma base agora de 100,968. Por isso que os juros aqui vão aumentando com o tempo. Repare que em 12 meses nós chegaríamos ao final de 112.250, ou seja, nós ganhamos com esta taxa mensal de 0,968, nós ganharíamos 12,25 ao ano. Então está aqui a prova dos 9, para mostrar que esta taxa mensal equivalente, né, depois de um ano nós chegaríamos na taxa de 12,25 ao ano. Beleza, pessoal? Para nós finalizarmos o nosso vídeo, queria atentar aqui a esta tabela aqui. Se hoje nós ganhamos líquido 0,78% ao mês aplicando em um investimento livre de risco, né, com risco soberano, rendendo 100% do CDI, e a tendência é que a taxa de juros caia e a gente comece a ganhar 0,74, 0,71, 0,61. Pensa comigo, será que não seria interessante se nós tivéssemos um investimento seguro, que nós pudéssemos fixar a nossa rentabilidade lá em cima antes que essa queda nos juros aconteça? O que você acha? Seria muito interessante, né? Pois é, esse vai ser o nosso assunto do nosso próximo vídeo. Eu quero trazer para vocês aqui uma oportunidade de investimento sensacional. Você já pensou em ter uma rentabilidade pré-fixada de 1,25 ao mês, correndo baixo risco? Líquido, hein? Líquido. Taxa mensal líquida de 1,2, 1,25. Será que existe isso? Será que é seguro? No nosso próximo vídeo eu vou trazer esse investimento fantástico para você, tá bom? Fica aqui o meu abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção, um ótimo carnaval e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau!